Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala, pastor Ederson Silva. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito, um pouquinho, a respeito sobre liderança. O capítulo que nós vamos estar lendo está no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar aonde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos um lugar ainda maior. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor! Era emprestado? O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. No vídeo de hoje eu quero falar desta passagem que está contida no capítulo de número 6 de 2 Reis, onde um dos discípulos que pertencia à casa dos profetas, discípulo esse do profeta Eliseu, chegou até o profeta Eliseu e disse: o lugar que nós habitamos contigo é pequeno demais. Essa passagem nos mostra que esse discípulo de Eliseu tinha uma preocupação essa com o lugar a qual ele estava inserido. É importante a gente lembrar que o que antecede a passagem de 2 Reis, capítulo 6, exatamente o capítulo de número 5 do livro de Reis, nos mostra que, por intermédio de Eliseu, um general havia sido curado de sua lepra. General esse que nem pertencia ao território de Israel. Um general que veio por intermédio de uma palavra liberada por uma jovem que foi tomada em uma guerra contra Israel, e aquela jovem judia foi acabar ali dentro da casa desse general que nós conhecemos como Naamã. Todos nós conhecemos essa passagem sobre Naamã, quando ele recebe a ordem de Eliseu de mergulhar no Jordão por 7 vezes, para que a sua lepra fosse purificada. Nessa passagem anterior, nós podemos ver que um dos discípulos de Eliseu, que estava inserido no capítulo 5, era Geazi. Geazi era discípulo de Eliseu, servo de Eliseu, e também pertencia à casa dos profetas. Porém, Geazi foi atrás de Naamã depois de sua cura e mentiu a Naamã que Eliseu havia decidido ficar com os presentes que Naamã havia oferecido a ele. Isso é, algumas vestimentas, vestes essas que serviam para festas, com algumas porções de joias que estava ali incluso ouro, prata, bronze. E é interessante que quando Geazi volta para casa, Eliseu, pelo Espírito do Senhor, disse: aonde tu fostes? Porque o meu Espírito foi contigo. E ali foi revelado o pecado, a mentira de Geazi, e o profeta Eliseu liberou uma palavra dizendo: assim como você tomou de Naamã os seus presentes, você também vai levar de brinde a lepra de Naamã. E naquela ocasião, Geazi ficou leproso. O que tem a ver isso com o capítulo 6? Nós podemos ver que com a lepra de Geazi, a casa dos profetas cresceu, ao ponto que
Um dos profetas, um dos servos e discípulos de Eliseu disse: o lugar que nós estamos é pequeno demais para que possamos habitar. Iremos além do Jordão e vamos cortar ali madeira para construir um lugar ainda maior. O que significa que o que atrapalhava o crescimento da casa dos profetas, o lugar a qual Eliseu estava, era aquele servo, aquele discípulo que nós chamamos de Geazi. Com a lepra de Geazi, ele foi obrigado a deixar a casa dos profetas e se retirar daquele lugar. E quando ele sai daquele lugar, aquele lugar que outrora era pequeno, passou a crescer. Um princípio de liderança: muitas das vezes o lugar não cresce, porque dentro deste lugar existe alguns Geazis, pessoas que atrapalham o crescimento daquele lugar. Pessoas que, através da mentira, através da avareza, através do seu próprio orgulho, passa a atrapalhar o crescimento daquele lugar. Então é importante que um líder, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que esteja sobre a liderança de um lugar, possa orar a Deus e perguntar por que aquele lugar não está crescendo. Neste caso, nós podemos observar que a casa dos profetas só passou a crescer com a saída de Geazi. Nesse vídeo eu quero aqui não só deixar uma palavra de reflexão, mas uma palavra profética para você que é líder. Se você está aí evangelizando, orando, se você está buscando almas e a sua igreja não cresce, pergunta para Deus qual é o Geazi que está atrapalhando o crescimento do lugar que você está. Outro princípio que nós aprendemos aqui é que quando esse discípulo pede a permissão a Eliseu que fosse além do Jordão cortar madeira para construir um lugar ainda maior, o que nós podemos ver é que esse profeta chamado Eliseu, que tinha os seus servos, os seus discípulos, a liderança da casa dos profetas, imediatamente ele permitiu que aquele servo fosse além do Jordão, que os seus discípulos fossem para buscar madeira e construir um lugar ainda maior. Um verdadeiro líder é aquele que incentiva os seus discípulos ao crescimento. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder é aquele que almeja e apoia o desejo de crescer dos seus discípulos. Quando você proíbe alguém de orar, quando você proíbe alguém de evangelizar, quando você proíbe alguém de pregar, quando você proíbe alguém de fazer visitas em lares para a proclamação do Evangelho, não só você deixa de crescer, mas você também passa a ser uma pedra de tropeço, um impedimento na vida dos seus discípulos, dos seus membros, para que a obra de Deus não seja feita e que não haja nenhum tipo de crescimento. Então Eliseu nos dá o exemplo, quando esse discípulo pergunta: eu posso ir com os seus servos buscar madeira para construir um lugar maior? Imediatamente Eliseu disse: podem ir. Mas aquele discípulo pensou: por que vamos sozinhos, se nós temos um líder que nos apoia a crescer, a aumentar o lugar que estamos inseridos? Então aquele discípulo faz um convite a Eliseu dizendo: o Senhor não quer ir conosco? O Senhor não gostaria de estar conosco? E aqui nós aprendemos um terceiro princípio. Eliseu imediatamente se dispôs, melhor dizendo, a estar com os seus discípulos. Um verdadeiro líder é aquele que está disposto a trabalhar junto com os seus discípulos. Um verdadeiro pastor é aquele que não faz tudo sozinho, mas ele tem um coração que está disposto a trabalhar junto com o rebanho, de ver o crescimento do rebanho, de ensinar na prática a verdadeira chave do crescimento, como se crescer espiritualmente. E quando chegaram lá além do Jordão, a Bíblia diz que um dos servos, um dos discípulos, começou ali a retirar a madeira e batendo com o machado no tronco. O ferro do machado se desprendeu e caiu dentro do Jordão. E o grito de socorro foi: o ferro do machado caiu no Jordão.
E essa ferramenta que nós estávamos usando para o crescimento daquele lugar, aquele machado era emprestado. Aqui nós aprendemos um quarto princípio de liderança. Nenhuma ferramenta de Deus é de uso próprio. Nenhuma ferramenta de Deus dada a um servo, a um discípulo, a um profeta, a um homem de Deus é de uso próprio. Toda ferramenta que nós temos em prol do reino é emprestada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que empresta o machado, é Ele que empresta a ferramenta necessária para o crescimento da obra. Bobo é aquele que acha que é dono da ferramenta. Os dons são emprestados. A palavra que nós fazemos uso e menção, ela é emprestada. A unção de Deus nos dada para a capacitação do crescimento da obra é emprestada. Nada que temos é de uso próprio, exclusivo, nosso. Tudo que nós temos para o reino de Deus são ferramentas emprestadas pelo próprio Deus para ser usada em benefício da obra, em benefício do reino. E a Bíblia diz que quando Eliseu viu o desespero do servo, dizendo: "Ah, Senhor, a ferramenta era emprestada", o que Eliseu fez foi cortar um galho, jogar no Rio Jordão, e a Bíblia diz que o machado frutuou. O ferro frutuou na água do Jordão, um milagre, porque Deus usou Eliseu para mostrar aos seus discípulos que nenhuma ferramenta emprestada para benefício da obra e do reino vai se afogar, vai se afundar, vai cair, ao ponto que toda ferramenta emprestada, ela não se perde quando ela está nas mãos de um homem de Deus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Graça e paz da parte de Deus. Um beijo no vosso coração. Siga o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe.